Muito bem. Muito obrigada, Dr. Robert. Muito obrigada a todos os presentes. Um cumprimento muito particular àqueles que são os intervenientes neste nosso terceiro encontro, que visa, de alguma forma, potenciar a discussão e da investigação científica numa perspectiva de quem está a iniciar este mesmo processo. Reconhecer de forma muito agradecida ao Dr. Robert, ao Dr. Ricardo Mena Barreto, à professora Maria Miguel Carvalho, a dedicação em, digamos, organizar estas sessões, dizendo e manifestando o gosto que é integrar a comissão destes encontros e o gosto particular que é moderar estes mesmos trabalhos. Apenas para que possamos, de alguma forma, compreender a dinâmica destes encontros, este evento pretende, de alguma forma, espelhar aquilo que são as sensibilidades pessoais, as sensibilidades académicas e científicas e metodológicas dos nossos convidados. E, portanto, nesta perspectiva, nós temos um grupo que muito me honra por poder hoje moderar, composto pelos ilustres convidados, a professora Ana Elisa Becara. O Dr. Robert já nos deu conta que está algo atrasada e, portanto, nós vamos adiantando os nossos trabalhos. A professora Chiavelli Falavinho, que também agradeço a sua presença neste nosso evento e agradecendo também de forma muito reconhecida em nome de JUSGOV a sua disponibilidade imediata para aderir a este evento. O professor Gregório Robles, a quem também dirijo um cumprimento muito particular por poder estar presente e tentar suplantar aquilo que são os atavios tecnológicos que por vezes nos assaltam. A professora Lise Tupiaçu, também um cumprimento muito particular de reconhecido agrado por poder juntar-se a esta nossa sessão. E, last but not the least, a professora Rosana Martinho Cruz, colega e amiga da Escola de Direito da Universidade do Minho, a disponibilidade para estar cá. Eu já tive a oportunidade de me articular com os nossos palestrantes, com os nossos convidados neste encontro, mas de qualquer maneira o que eu vou fazer, se me permitirem, é apresentá-los a todos e dirigir a primeira pergunta em bloco, não é? Porque isto é um formato um bocadinho disruptivo, pensado de forma muito inovadora pelo professor Ricardo Mena Barreto e pelo Dr. Robert, a quem novamente agradeço pensarem a ciência e a metodologia de uma maneira que agrada aos nossos estudantes. E, portanto, a primeira pergunta eu colocá-la-ia a todos e seguiríamos, se estiverem de acordo, a ordem que se encontra no cartaz de divulgação. Depois colocaria a segunda pergunta, invertendo a ordem, e depois a terceira pergunta. Neste pressuposto, então, a professora Ana Elisa Becara é graduada, doutora e livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, onde atualmente é professora titular de Direito Penal e vice-diretora eleita, mandato de 2022 a 2026. É diretora da área de Género, Relações Étnico-Raciais e Diversidade na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. É também professora visitante da Universidade de Salamanca desde 2011, sendo docente do programa de doutorado Estado e Direito e Governança Global e do Master em Estudos Brasileiros. Além de autora de uma vasta obra científica, é membro do Conselho Editorial de inúmeros periódicos especializados e de associações técnico-científicas dentro e fora do Brasil. A professora Chiavelli, professora, espero que esteja a pronunciar corretamente, mas corrigir-me-á, por favor, se não o estiver a fazer. É graduada em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, com estágio de investigação na Universidade de Hamburgo.
É professora adjunta de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Tendo alcançado um notável grau de internacionalização, destaca-se ainda aqui o seu estágio pós-doutoral em Política Legislativa Penal pela Universidade de Málaga em 2022, além da sua crescente lista de publicações altamente qualificadas sob selos editoriais de reconhecido prestígio. O professor Gregório Robles é professor catedrático de Filosofia do Direito da Universidade das Ilhas Baleares, é também doutor em Direito desde 1975, tendo ocupado cargos de topo num conjunto de instituições científicas e culturais de vários países, como Espanha, Áustria, Suíça, Itália e Brasil. Foi responsável por projetos de investigação de relevância decisiva para os estudos jurídicos contemporâneos em vários países, onde se destacam os projetos levados a cabo nos institutos Hans Kelsen de Viena, Max Planck de Munique e na Universidade George Mason de Fairfax, de Virgínia. Este último ao abrigo de uma bolsa Fulbright. É um nome de referência nas salas de aula de Direito e Filosofia em toda a Ibero-América e, para além desta, além de ser autor de uma vasta e influente obra que o posiciona entre os escritores vivos, podem considerar-se desde já como clássicos da literatura filosófico-jurídica. A professora Lise é mestre em Direito Público em instituições jurídico-políticas e em Direito Tributário, respectivamente pelas Universidades de Toulouse 1, Capitole, Universidade Federal do Pará e Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Lise é também doutora em Direito Público pela Universidade de Toulouse 1, Capitole, sendo atualmente Procuradora Federal do Brasil, professora da Universidade Federal do Pará e investigadora em vários centros, ou dirigente em vários centros e redes brasileiros e internacionais. De onde se destaca o Laboratório Caribbean de Ciência Social da França. Autora de um já vasto legado científico e de inúmeras orientações académicas em áreas como a tributação ambiental e desenvolvimento regional, a professora tem desenvolvido projetos de grande escala respeitantes à discussão e à operacionalização das ciências sociais aplicadas no âmbito da conservação da biodiversidade, da adaptação às alterações climáticas e do ordenamento do território. Por último, a professora Rossana Martinho Cruz é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é mestre em Direito da Família e das Pessoas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutora em Ciências Jurídico-Privatísticas pela Escola de Direito da Universidade de Minho. A professora é professora auxiliar na Escola de Direito, tendo sido bolseira do Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado Internacional em Hamburgo. É autora de uma cada vez mais vasta obra de relevância inegável no domínio do direito da família e infatigável orientadora de projetos e teses de estudantes de pós-graduação na área de Direito. É ainda associada do Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro da International Society of Family Law. Muito bem. Caríssimos colegas e amigos desta nossa instituição, permitam colocar-vos a primeira pergunta. Eu penso que os estudantes que aqui nos ouvem se interrogam muitas vezes sobre as circunstâncias e as razões que nortearam as opções de viver a partir da investigação, da academia. Querem dar-nos uma ideia sobre este assunto? Ora, eu passava então a palavra à professora Chiavelli, porque a professora Ana não está ainda connosco, penso eu, e o Dr. Robert fará depois o especial favor de me dizer. Senhora professora, muito obrigada e tenho a palavra. Muito obrigada. Tarde, né? Aqui no Brasil é umas 15 horas, então boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso participar desse evento acadêmico e ainda mais, né, com outras universidades parceiras, né, a Universidade do Minho em Portugal e eu compartilhando, né, a mesa de discussão com outras professoras brasileiras especializadas em temas, né, também relacionados ao direito. Então, na verdade, assim, a minha aproximação com o ambiente acadêmico, científico, começou já na graduação, por meio da participação em grupos de pesquisa e grupos de estudo. Eu sempre gostei do tema, né, do direito penal e da criminologia, e, coincidentemente, eu participei de um intercâmbio
acadêmico na Universidade de Coimbra, em Portugal, com uma bolsa, isso quando eu estava ainda durante a graduação. E a partir daí eu comecei a me interessar por me aprofundar em temas relacionados à violência, né, e à segurança pública dentro do direito penal. Eu estagiei, na época, estagiei no Ministério Público aqui do Brasil, e aí, claro, tinha contato com muitos processos que iam me despertando algumas curiosidades. Eu trabalhei no Ministério Público, fiz estágio no Ministério Público na área de crimes ambientais, então tinha contato assim com vários casos interessantes que me geravam várias dúvidas que muitas vezes só a legislação não respondia, e eu tinha vontade de me aprofundar nesses temas. Então, durante a graduação, assim, a participação em grupos de estudo e grupos de pesquisa é algo que eu aconselho muito aos estudantes, porque acaba sendo um primeiro momento em que você tem condição, assim, de discutir as suas ideias, né, e de escutar os temas que são de interesse de outros colegas. Então, na minha universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde eu me formei, tinha o salão de iniciação científica, que a gente participava, né, e aí apresentava, né, um trabalho, já tinha ali uma banca, né, de professores que faziam alguns questionamentos iniciais. Então, para mim, assim, a opção pelo mestrado foi quase que uma decorrência, assim, dessa atividade que eu já desenvolvia no grupo de estudo da graduação. Aí eu fiz direto o mestrado depois da graduação, né? Eu me graduei no começo de 2012 e já entrei direto no mestrado. Eu consegui uma bolsa da CAPES, aí eu fiz o mestrado em 2012 e 2013, e aí eu fui dar aula. Aí eu terminei o mestrado e fui dar aula na graduação, no interior do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu nasci. E aí comecei a dar aula, comecei a gostar, porque, né, a sala de aula é um ambiente bem, assim, é um ambiente que te renova todo o tempo, porque todo semestre você tem contato com alunos diferentes, que trazem ideias diferentes, que têm temas de interesse diferentes. E aí eu fiquei 2 anos dando aula e trabalhando um pouco como advogada, e resolvi que eu queria fazer o doutorado. E também é um conselho que eu dou para os estudantes que querem seguir carreira acadêmica, que quanto antes vocês puderem fazer o mestrado e o doutorado, melhor, porque às vezes se você para, aí você começa a advogar e começam a surgir outros interesses de trabalho mesmo, né? E aí o doutorado é um caminho assim que exige muito tempo, muita dedicação. Então eu fiz o mestrado e logo em seguida fiz o doutorado, né? Fiquei 2 anos dando aula e fiz o doutorado. No doutorado, tive de novo a experiência da internacionalização, aí para a Alemanha, aí fiquei quase um ano na Alemanha com uma bolsa do DAD. Essa também é uma perspectiva que eu aconselho bastante na academia, aos meus estudantes, a todos os estudantes, sempre que vocês puderem ter uma experiência, né? Eu acho que na Europa isso é muito possível, né? Porque tem vários financiamentos, porque os países também são muito perto, né? O deslocamento ali é muito mais facilitado. Essas experiências em outras universidades costumam ser muito enriquecedoras, assim, pelo contato com outro idioma, pelo o direito é uma área que tem muitas influências econômicas e culturais, né? Então, às vezes, você estudando a legislação ou a interpretação sobre essas normas em outro país, te ajuda a compreender o contexto cultural, social e econômico desse outro país. E a gente vai também, claro, né, fazendo amizade, estabelecendo vínculos intelectuais e fazendo projetos com essas pessoas de outros locais. Então, acho que a universidade, nesse sentido, ela te proporciona essa experiência bem enriquecedora. E aí tive essa experiência fora durante o doutorado, que a gente chama aqui de doutorado sanduíche. E quando eu voltei, defendi meu doutorado aqui na USP, e lá na USP, aliás, né, que agora estou em Florianópolis, e olha, acho que foi 10, não, olha, foi muito pouco tempo, foi dias, assim, 10 ou 15 dias depois que eu tinha defendido o doutorado, eu fiz o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina, não tinha nem o diploma do doutorado ainda, tinha só aquela ata da banca, e aprovei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e vim para cá. Então, eu nem sei se fui eu que escolhi a vida acadêmica ou se foi a vida acadêmica que me escolheu, porque, assim, as coisas foram acontecendo quase que em sequência, né, desde que eu dei esse primeiro passo, né, eu me entrei na graduação em 2007,
Em 2008 foi quando eu comecei a ter contato com os grupos de estudo do saudoso professor Tupinambá de Azevedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde então eu nunca mais saí de dentro da universidade, né? Seja como no mestrado, né? Depois como professora e depois no doutorado e depois como professora de novo. E outra questão, assim, outro conselho que eu daria que eu acho legal é vocês conseguirem também transitar por várias universidades ao longo do processo de formação. Pelo menos isso para mim foi muito bacana, porque a minha universidade, a Federal do Rio Grande do Sul, ela era de uma tradição muito do direito civil. E a PUC do Rio Grande do Sul tem um programa muito consolidado de ciências criminais, que eles trabalhavam numa perspectiva mais global. Então, o mestrado na PUC me trouxe muita coisa que eu não tinha tido contato na URGS. Não que a URGS não seja uma universidade muito boa, mas por uma questão, né, da universidade ser mais inclinada, de ter uma tendência mais à pesquisa na área do direito civil, da filosofia do direito. Aí na PUC eu tive contato com toda uma bibliografia que eu não tinha tido contato na URGS, né, que me levou a ver a analisar os fenômenos sob outra perspectiva, e na USP, que é uma universidade mais dogmática, de novo, né, a parte do direito penal, eu tive contato de novo com outra perspectiva diferente da que eu tinha tido na URGS e na PUC. Então, assim, as universidades também foram me auxiliando a conseguir, muitas vezes, enxergar o fenômeno pelas diferentes perspectivas, né? Uma análise mais dogmática, uma análise mais criminológica. Atualmente, eu trabalho numa perspectiva mais de política criminal, que eu desenvolvi bastante em Málaga, quando eu fiz o meu pós-doutorado lá com o professor Dias Ripolés, na Universidade de Málaga. Então é algo assim que eu acho que quando você tem assim alguma preferência por alguma área de estudo, né, é algo que vai se desenvolvendo e que assim é como se sempre você sempre fosse renovando esse teu interesse por outros temas, né, por outras perspectivas desse âmbito da vida acadêmica. Então, essa foi mais ou menos a minha experiência. Muito obrigada, cara colega, pelo cumprimento também do tempo, porque estamos aqui também um bocadinho a correr contra o tempo. Muito obrigada. Professor Gregório, eu soube que o seu professor entrou e voltou novamente a sair e, portanto, não ouviu a pergunta. Nós estamos neste momento a discutir, para ouvir em seguida, qual é que foi a sua motivação a título pessoal, que o fez decidir-se por uma vida ligada à investigação? Qual foi a sua experiência e quais foram os motivos? Portanto, Sr. Professor, tem a palavra, reiterando o gosto que será ouvi-lo. Bueno, muchas gracias. Lamento que no me puedan ver, pero realmente no sé qué pasa, si es algo de mi ordenador o es algo, no sé, no tengo ni idea. Bueno, yo toda mi vida la he dedicado a la universidad. Ya soy una persona ya mayor, porque tengo 76 años y, y he estado en la universidad desde los 22. Primero en la universidad pública, desde el año 1970 hasta 2018, y ahora estoy en una universidad privada. Entonces se puede decir que mi vida es, desde el punto de vista profesional, es una vida universitaria. He estado en varias universidades españolas, en la Universidad Complutense, he estado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de las Islas Baleares, porque en la Universidad de las Islas Baleares es donde he sido catedrático durante muchos años, ¿no? Y luego he estado también en universidades extranjeras. He estado en la Universidad de Múnich, en la Universidad de Viena, en la Universidad de Friburgo, de Brisgovia, en la Universidad de Berlín, y también he estado en la Universidad George Mason en Arlington, Virginia, ¿no? Entonces, mi experiencia universitaria es, creo que muy grande.
y me he dedicado siempre a la docencia y a la investigación. Yo me doctoré en 1975 con una tesis sobre la filosofía política y jurídica de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es un pensador español muy importante, ¿no? Durante esos años estudié idiomas, sobre todo alemán, también inglés, ¿no? Pero luego, como he estado menos tiempo en Estados Unidos, viví medio año. En Alemania he vivido 4 años y medio. Entonces, mi segunda lengua es el alemán, que para la filosofía del derecho, que es mi materia principal, pues es casi un requisito necesario, ¿no? En las universidades extranjeras siempre he estado vinculado a algún profesor que me parecía relevante. Así, por ejemplo, en Múnich estuve vinculado al profesor Arthur Kaufmann, que era filósofo del derecho y penalista. En Viena estuve vinculado a dos profesores, Robert Walter y Günther Winkler, ambos constitucionalistas y administrativistas. En Friburgo de Brisgovia, estuve vinculado a Manfred Rebinder, porque yo en esa época me dediqué a la sociología del derecho y también al derecho europeo. Y en Berlín estuve en el Instituto de Ciencias Sociales con el catedrático de sociología Hans-Peter Müller. Mi estancia en Estados Unidos, pues no fue una estancia vinculada a seminarios concretos, sino que hice una instancia de investigación personal, ¿no? Yo he sido profesor de teoría del derecho, sociología jurídica y derecho de la Unión Europea. Durante muchos años, estas tres materias, de tal manera que he combinado disciplinas teóricas con el estudio del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ¿no? Esto ha sido, en cierto modo, un acierto porque me ha permitido conectar el pensamiento jurídico con el derecho positivo, porque el derecho de la Unión Europea tiene una dimensión constitucional, tiene una dimensión de derecho administrativo, tiene una conexión de derecho económico y mercantil, también procesal, con lo cual, como he dado muchas clases de derecho de la Unión Europea, pues eso me ha permitido tener esa dimensión, ¿no? De todas formas, mi asignatura preferida es la teoría del derecho. La teoría del derecho, yo he desarrollado una concepción que se llama teoría comunicacional del derecho, que está expuesta fundamentalmente en 3 volúmenes. Es una obra muy amplia, de 2.500 páginas. Luego, en la tercera parte, hablaré de en qué consiste esta teoría. Yo creo que soy una persona muy vocacional. Tengo una fuerte vocación por la investigación y por la docencia. De tal manera que siempre me he sentido feliz estudiando, escribiendo y teniendo reuniones con colegas para debatir sobre los problemas comunes. He publicado en Teoría del Derecho, en Sociología del Derecho, tengo 8 o 10 libros, Derechos Humanos, tengo un libro de Derecho de Marcas, Derecho Mercantil de Marcas, y luego he publicado de Derecho de la Unión Europea, de Derechos Humanos, es decir, esas son las materias principales, ¿no? Y he sido profesor
de todas ellas. He sido profesor en las diversas universidades de filosofía del derecho, teoría del derecho, sociología jurídica y derecho de la Unión Europea. O sea que esos serían los rasgos fundamentales de mi biografía. ¿Por qué me he dedicado a la filosofía del derecho? Es habitual que las personas que se dedican a la filosofía del derecho no les guste el derecho. En mi caso, creo que es al contrario. Me he dedicado a la filosofía del derecho porque me gustaban todas las materias. Me gustaba el derecho civil, el mercantil, el derecho internacional privado, me gustaba el derecho constitucional, el administrativo, incluso el tributario. Tengo que decir que yo tengo contacto con las universidades de Brasil y que me han traducido al portugués 3 obras. Em, o Direito como texto, claro, como no se ve en la pantalla, los tengo aquí en los libros, ¿no? O Direito como texto, que está publicado en la editorial Manole, Sao Paulo. Os direitos fundamentais na sociedade actual, publicado también en Manole, Sao Paulo, y As regras do direito e as regras dos jogos, publicado en la editorial Noeses, que dirige el profesor Paulo de Barros Carballo, también en la ciudad de Sao Paulo. En total tengo 40 libros y como 180 trabajos. La teoría comunicacional del derecho tiene la suerte de que se ha hecho sobre ella 10 tesis doctorales hasta el momento, ¿no? Y como 180 estudios publicados, normalmente artículos o capítulos de libros. Bueno, esto es lo que se refiere en cuanto a los aspectos de mi biografía, ¿no? Más importantes. Luego, si quieren, me preguntan lo que sea. Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço de forma muito reconhecida a sua incursão relativamente àquilo que foi a sua sensibilidade e dados biográficos. E sem mais delongas, eu passava então a palavra à professora Lise para partilhar connosco aquilo que a motivou para a academia e para a investigação científica. Sra. Claro. Professora, tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa noite aos que estão aí em Portugal. Bom, antes de tudo, gostaria de parabenizar toda a organização por esse evento, por esse tipo de iniciativa, né, que é algo muito importante para os discentes que ingressam na pesquisa acadêmica e a metodologia de realmente poder colocar profissionais para tratar da trajetória e dar diferentes visões é algo fantástico. Queria realmente parabenizar, acho que é algo a ser reproduzido e fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de participar desse tipo de evento. Bem, em relação à trajetória, e é muito interessante a gente perceber que cada um tem um caminho, né? E os discentes vão vendo isso aos poucos. No meu caso, isso veio muito desde a infância, porque meus pais eram professores e pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que fica em Belém, né, no norte do Brasil, no meio da Amazônia brasileira. E os dois eram muito apaixonados pelo que faziam, e eu cresci com essa visão, querendo também fazer aquilo, né? Ser professora, pesquisadora, ser professora dessa universidade,
e principalmente contribuir, como eu vi aquela relação entre os professores, os alunos, as pesquisas, às vezes como criança, eu ia para a universidade pintar, porque não tinha aula na escola, então aquele ver a pesquisa, ver as bancas de defesa, aquilo muitas vezes fez parte do meu cotidiano e eu era muito assim interessada e aquilo me despertava muita curiosidade. Porém, ao longo da minha carreira, assim, na carreira escolar e universitária, eu tive no início um pouco de dificuldade sobre qual área seguir, porque, como bem mencionou o professor Gregório, eu gostava de tudo. Então, eu comecei a iniciação científica muito cedo na universidade, mas isso não era muito fortalecido naquela época, né? A gente ainda estava nos anos 90 e aqui na Universidade Federal do Pará a iniciação científica estava ainda se estabelecendo. Então, muitos professores diziam, mas não tem nada do que pesquisar em direito. E eu não me contentava realmente com aquilo e achava que tinha. E iniciei, portanto, a iniciação científica pesquisando na área de direito comercial, depois direito administrativo, muita leitura de jurisprudência, até que comecei a trabalhar com a prática do direito tributário. E adorava participar de eventos científicos durante a graduação, e era muito interessada em questionar aqueles professores que estavam trabalhando com temáticas com as quais eu não tinha ouvido falar. E isso me ajudava também a ter uma ampliação maior das temáticas, da ideia sobre aquilo que poderia me interessar no futuro. Mas eu segui durante muito tempo com o direito tributário, inclusive sendo muito influenciada pelo professor Fernando Scaff, que na época era professor da Universidade Federal do Pará, hoje em dia é professor lá, livre docente da Universidade de São Paulo, e atuei também estagiando com ele, mas ao chegar próximo à finalização do meu curso de graduação, eu ainda tinha dúvidas sobre que tema trabalhar na pesquisa e resolvi enveredar para tributação ambiental, porque era algo relacionado com a minha realidade da Amazônia. Então, eu percebo que você ter relação com os temas que lhe são caros e ter, se apaixonar pelas temáticas também faz parte dessa construção e desse enveredar pela carreira científica e acadêmica. Em seguida, eu iniciei o mestrado, ao todo eu fiz 3 mestrados diferentes, porque não cansava de querer aprender mais. Fui para a França, onde eu passei 10 anos entre as universidades de Paris, Paris 1 e Toulouse, e fiz um mestrado, doutorado, e comecei a dar aula ainda na França, mas a minha ideia era fazer com que aquele conhecimento que eu estava adquirindo, as ideias diferentes pudessem servir para a minha realidade. Eu sempre fui muito apaixonada e muito, tinha assim, um comprometimento muito grande em tentar resolver os problemas ou ajudar a construir, né, soluções para esses problemas. Então, isso é algo que me moveu bastante, me moveu muito também trabalhar, como eu faço hoje em dia, com políticas públicas, com proposições normativas, influenciar mesmo a produção e, às vezes, a alteração de normas ou processos. E, portanto, depois dessa longa estada na França, eu voltei para o Brasil e, enfim, ingressei na carreira docente na Universidade Federal do Pará e também no Centro Universitário do Estado do Pará. Sempre tive uma aproximação muito grande com a Europa, por conta desse grande período na França, mas também quis abrir um pouco para outras parcerias. E por isso, há 2 anos atrás, eu fui
para os Estados Unidos e fiquei como professora visitante da Universidade de Colômbia, tinha uma abertura muito grande para realidade norte-americana, sempre tinha me aproximado muito mais da realidade jurídica europeia, e isso serviu também para expandir o meu modo de ver o direito, o meu modo de trabalhar. Então, isso é algo que eu recomendo bastante, a possibilidade de se expandir para vários sistemas jurídicos e ampliar as cooperações internacionais, as leituras, os contatos. Bom, não quero muito extravasar o meu tempo, não sei direito quanto tempo eu já falei, mas Está ótimo. Cumpriu, Sra. Professora, escrupulosamente o tempo que tinha reservado, e as suas sensibilidades, acho que eu também me alinho com elas, mas já vou fazer esse resumo. Muito obrigada, Sra. Professora, muito obrigada pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Passava a palavra à professora Rossana, para responder a esta pergunta. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas aqui presentes. É um gosto partilhar esta sessão convosco. Cumprimento também quem nos assiste. Deixem-me só, em muito pouco tempo, felicitar os dinamizadores deste evento, aqui em particular ao Dr. Robert, por todas as diligências que tomou para que este evento avançasse, e claro, todos os outros organizadores, o Dr. Ricardo, a Dra. Maria Miguel, a nossa querida moderadora, a Doutora Joana, um cumprimento amigo também. E agora, entrando já, respondendo à questão, talvez, diferentemente das colegas que me antecederam, e não foi propriamente tão cedo que eu senti esta vocação, se quiserem, ou este chamamento pela academia e pela investigação. Eu diria que na licenciatura não era algo que me ocorresse sequer, não passava pelos meus planos ou por aquilo que eu acharia que seria o meu futuro. Mais tarde, quando termino a licenciatura e decido enverdar pelo mestrado, e aí já faço uma escolha muito consciente de que queria um mestrado especificamente numa área que eu tinha especial interesse. Na altura existia na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra um mestrado em Direito da Família e das Pessoas. Só uma nota a dizer que não tínhamos, ainda não existia na Escola de Direito o mestrado que hoje existe, no mestrado que temos hoje na Escola de Direito de Crianças, Família e Sucessões, na altura não existia. E é no mestrado que surge essa oportunidade, não só pela forma como o próprio mestrado era organizado, ou seja, nós enquanto estudantes tínhamos aqui uma incumbência de também lecionar parte das aulas ou algumas das aulas e de investigar a fundo alguns temas. E é aí que surge, para mim, o gosto pela investigação e o gosto também pela docência, por estar aqui a partilhar os conhecimentos da investigação com os colegas na altura. E é a partir daí, também com alguma confiança que me foi dada pelo meu orientador, o Dr. Guilherme de Oliveira, fazendo já uma articulação que nós no mestrado fazíamos com o Centro de Direito da Família e com os eventos do Centro de Direito da Família, surge aí o gosto. Ainda assim, na altura eu achei que seria algo distante de que viria a ser a minha realidade. Mais tarde, terminando o mestrado, e depois tive a oportunidade, convidaram-me para publicar a tese de mestrado, aí sim depois concorro para poder dar aulas no Instituto Politécnico, de algo concorri de forma completamente despretensiosa, ou seja, não tinha pretensão nenhuma de vir a ser selecionada, nem pensei muito sobre o assunto, para ser muito honesta, e na verdade depois é aí, quando começo a dar aulas no Instituto Politécnico, que redescubro este gosto pela docência, por partilhar a sala de aula e partilhar aquilo que ia investigando. Na altura, eu conciliava esta atividade com a advocacia, por isso durante algum tempo fui conciliando a atividade com a advocacia, só mais tarde, depois já fazendo algumas colaborações pontuais com a Escola de Direito da Universidade do Minho,
passo a integrar o corpo docente da Escola de Direito e ingresso no doutoramento e destaco também de forma muito especial a minha instância de investigação no Max Planck em Hamburgo, porque aí sim, se eu já tinha algum gosto pela investigação, que efetivamente já tinha, agucei muito mais no Max Planck e se posso deixar aqui algumas notas ou algumas dicas, se quiserem, a quem nos ouve, uma delas, aliás, as colegas já foram dizendo, mas tentar fazer aqui algumas experiências de internacionalização, de estancias de investigação, existem bolsas para isso, eu beneficiei de uma delas, no Max Planck, concorri a uma bolsa e felizmente fui selecionada. Estas experiências enriquecem-nos muito e permitem que tenhamos aqui outras vivências académicas, pessoais e a oportunidade de ter novos horizontes, e eu gostaria de ressalvar isso. E também, só notando, até para cumprir o tempo, que por vezes os nossos caminhos não são óbvios, e eu identifico o meu caminho como não tendo sido óbvio e tendo aqui culminado numa área que me revejo a fazer durante mais tempo porque me preenche efetivamente. E não é porque na licenciatura não ter sido óbvio para mim que esta seria o meu caminho que depois não acabou por vir a ser o meu caminho. Por isso nem sempre descobrimos cedo esta nossa vocação, às vezes ela surge, bate-nos à porta e é estarmos preparados para agarrar estas oportunidades e também tive, claro, a felicidade de de estar numa escola que é muito receptiva a pessoas de diferentes origens. A Escola de Direito, eu sempre me senti muito bem acolhida na Escola de Direito, ainda que eu não tivesse feito a minha formação na Escola de Direito. Isso também é algo que é importante aqui destacar, é enriquecedor muitas vezes. E não sei, doutora Joana, se me portei bem com o tempo. Muito, muito bem. Cumpriu escrupulosamente. Professora Roxana, muito obrigada. E, portanto, obviamente, esta primeira pergunta nós depreendemos daquilo que foram as vossas intervenções, e agradeço, que, obviamente, grandes dicas ou grandes indicações àqueles que querem iniciar a investigação científica. Primeiro, perceberem se gostam ou não, mas mesmo quando não o percebem, como a intervenção da professora Roxana assim o delineou, nunca é tarde para nós nos apercebermos por este gosto, quer para a parte académica, quer para a parte científica, mas é comum, penso eu, e transversal a todas as intervenções, que fazer estadias de investigação em universidades diferenciadas no contexto nacional ou internacional é absolutamente fundamental. Para quê? Para termos também, desenvolvermos uma visão agregadora e inovadora relativamente a problemas jurídicos que, no solipsismo de um único ordenamento jurídico, por vezes perdem o interesse ou perdem de alguma forma a sua dimensão. Ora, aqui chegados, eu passava, a professora Ana ainda não está connosco, eu passava então à dinamização da segunda questão, até porque o tempo é sempre nosso inimigo. E agora eu perguntava à professora Rossana, como eu disse aos colegas, nós íamos inverter agora aquilo que era o seguimento do cartaz. Uma das grandes dúvidas que eu penso que é transversal a todos os nossos estudantes, que é uma dúvida que persiste na licenciatura, no mestrado, no doutoramento e às vezes até no pós-doutoramento, é como formular uma questão pertinente para fins científicos. Ou seja, de que forma é que nós conseguimos delimitar o objeto da nossa investigação, não é? Porque às vezes nós notamos que se quer abraçar o mundo numa investigação, quando às vezes não é isto que se pretende, e portanto eu gostaria de os ouvir. Professora Rossana, por favor, tenha a palavra. Muito bem. Obrigada. Compreendo aqui perfeitamente essa apreensão e também não terei uma resposta milagrosa, infelizmente, para a mesma. Mas acho que posso partilhar aqui talvez algumas sugestões ou alguns conselhos. Primeiro, acho que é importante todos percebermos que este processo, acho que aliás, todos que aqui estarão, muitos já sentirão isso ou já terão sentido, que este processo de investigação é sempre composto por fases.
E não são fases propriamente estanques, são fases que às vezes se sobrepõem e outras vezes ficam paradas por contingências da vida. E estarmos conscientes disso logo no início é importante, ainda que façamos o nosso melhor para que essas contingências não atrapalhem severamente o nosso trabalho. Mas parece-me que um primeiro ponto de partida será fazer aquelas leituras exploratórias. Seja aquilo que se costuma dizer, aquela revisão da literatura, que é mais importante para aquilo que gostamos de investigar, aquilo que gostaríamos de nos debruçarmos. E depois a escolha do tema em si terá de obedecer a alguns critérios. É importante, desde logo, gostarmos da temática, isso parece-me fundamental, porque nos vai ocupar e nos vai acompanhar durante muito tempo, e se nos vai acompanhar durante muito tempo, ainda, por muito que gostemos, existirão alturas que já nos vamos sentir, minimizemos esses momentos, e depois temos de ter aqui uma perspectiva realista face ao tempo que temos para a nossa investigação, face ao acesso que temos a eventuais dados, a eventual literatura relevante, e também percebermos como é que nós vamos ter uma pergunta de partida que seja útil, que traga algo, pelo menos, de novo ou enriquecedor para aquilo que já existe. Partindo do que já existe, e é importantíssimo fazer as tais leituras exploratórias, porque dificilmente haverá um tema que ninguém terá pensado sobre ele. Pode ter sido pensado noutra ótica, noutra perspectiva, mas fazer estas leituras exploratórias serão sempre fundamentais, primeiro passo, mas ao mesmo tempo temos de ter aqui algum policiamento próprio nessas leituras exploratórias, porque muitas vezes podemos entrar naquilo que algumas pessoas chamam, ou alguns autores, a gula livresca. E eu confesso que senti-me vítima dessa gula livresca, de querer ler tudo e mais alguma coisa, principalmente quando estava na tal estadia de investigação que vos dizia há pouco, no Instituto Max Planck, onde tinha um acervo bibliográfico impressionante à minha disposição. E a certa altura, e eu percebi que se continuasse simplesmente a querer ler tudo e a investigar tudo, eu não iria reservar o tempo necessário para depois começar também a escrever e a refletir sobre aquilo que li. Por isso, talvez fazer um plano de trabalho, o cronograma, é importante para nos organizarmos no tempo, e é importante quando fazemos uma pergunta, a tal pergunta de partida, e pensar o que é que esta investigação poderá trazer de útil para este. Atualmente ainda não ter sido totalmente discutido o tempo, acho que parece-me que será sempre o mais difícil, a capacidade de gerir o tempo entre aquilo que lemos e o tempo que reservamos para a escrita e selecionar o que é realmente importante, e ter aqui algumas estratégias de fichas bibliográficas, etc., algo já mais particular, cada um terá a sua, mas ter aqui delinear algumas estratégias. E depois, e já termino, porque imagino que os colegas tenham aqui outras estratégias muito interessantes para partilhar e não quero roubar tempo, mas diria que também é muito relevante reservarmos tempo para discutirmos com colegas a nossa investigação, porque muitas vezes, pelos olhos dos outros, surgem-nos questões, surgem-nos ideias que não tínhamos tido até então. E este equilíbrio entre fazer as leituras, saber identificar os autores mais importantes para aquela temática, reservar tempo para começar a escrever e debater as nossas ideias com colegas, este equilíbrio parece-me que é um equilíbrio difícil, é muito mais fácil de estar a falar sobre ele do que efetivamente o implementar e efetivar, mas será aqui uma dica que me parece útil para quem nos está a ouvir. Senhora professora, muito obrigada pelos seus contributos, com os quais eu concordo integralmente. Passava sem mais delongas, então, a palavra à professora Lise. Tenha a palavra, por favor. Muito obrigada, professora. É muito interessante esse exercício, porque ele é útil para nós também, né, que estamos aqui em tese com
um pouco de experiência, mas é realmente muito enriquecedor a ouvir também de colegas e ver a experiência. Bom, sobre a questão dessa formulação do problema de pesquisa, o cerne da investigação, eu acho que é um dos principais desafios, e é importante que os que estão iniciando na carreira acadêmica tenham essa noção e não se julguem por estarem passando por essa dificuldade. Isso é um desafio que perpassa todo o início de escrita, de pesquisa, seja de um artigo, seja de um trabalho, seja de um projeto de pesquisa em si. E, no meu entender, isso perpassa por assim, quatro elementos principais. Primeiro é a questão da paixão, depois a escolha, eu diria também uma certa dose de paciência e planejamento. A paixão, porque para que você consiga estar ali dentro do seu objeto e estruturar aquele objeto e a pergunta, é muito importante você gostar daquilo, mas não basta gostar. É importante encontrar algo que desperte realmente a sua paixão, que você vai conseguir trabalhar de um modo amplo, sem que aquilo seja um sacrifício, né? Então, é muito melhor a gente se dedicar a temáticas que despertam a nossa paixão. E aí a gente chega num outro problema, que quando se tem paixão por aquilo, se quer, como bem falou a professora, abraçar o mundo, você quer resolver todos os problemas relacionados àquela temática, e aí se torna difícil identificar um, um problema específico de pesquisa. E aí entra a paciência, e eu diria até uma paciência consigo mesmo, uma paciência de conversar você com a sua folha de papel, fazer uma nuvem de palavras com as temáticas que despertam a sua atenção e buscar ali uma dúvida sincera. Isso é um termo que eu costumo usar com os meus alunos para que eles entendam que, às vezes, quando a gente está diante da fixação de uma pergunta de pesquisa, a gente quer tratar de um tema, como se a gente já tivesse a resposta àquele tema, ou se a gente já soubesse que a gente quer dizer tal coisa ao final da pesquisa. E isso é uma postura que foge um pouco aquilo que é a essência da investigação, que é você ter uma dúvida, você ter uma curiosidade, e você dedicar o seu trabalho de pesquisa a, de fato, responder algo para o qual você não tem ainda a resposta, que você não sabe ainda como responder, e por isso, como dizia também a professora que me antecedeu, você vai ter uma utilidade dentro daquele cenário, já que você vai estar trabalhando na construção do conhecimento sobre algo que ainda não está, de fato, sedimentado. Então, para que isso aconteça, você tem que, de fato, identificar aquela dúvida sincera e se dedicar a um planejamento, verificar se aquilo é possível de ser abarcado por uma pesquisa. Porque há um contrato que você faz com aqueles que vão ler, no sentido de que você vai apresentar, de fato, uma resposta àquela pergunta. Então, é importante que você esteja em condições, por exemplo, de obter dados para aquela resposta, e a metodologia que você trace seja uma metodologia que vá se adequar à resposta da pergunta. Se esses elementos não se encaixarem como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, aquela pergunta ela vai ter uma dificuldade de ser desenvolvida. Então, é um conjunto de elementos que precisam estar presentes para, enfim, se definir uma pergunta válida para um trabalho que deve perpassar, portanto, pela fixação de uma dúvida sincera, a fixação de objetivos que sejam atingíveis, né, realistas, uma metodologia que sirva para, de fato, responder aquela pergunta, e isso tudo dentro de limites materiais e temporais. Então, a partir daí, me parece que
é, em geral, a forma como eu consigo estabelecer mais facilmente perguntas de pesquisa com as quais eu consigo, ao final, lidar, da melhor forma. É isso. Sra. Professora Alice, muito obrigada também pelo cumprimento do tempo que nós tínhamos previamente estabelecido. Sem mais delongas, eu passava a palavra ao professor Gregório, pedindo, ou relativamente a si, inovando um bocadinho a pergunta. Ou seja, se na sua vasta experiência na vida académica, sente que talvez o método inerente à formulação desta questão foi objeto de alguma alteração, porque hoje em dia há uma premência na produção científica que durante anos não explicou aquilo que era a investigação científica e a vida na academia. Sr. Professor Gregório, tem, por favor, a palavra. Sr. Professor, não sei se nos está a ouvir. Doutor Robert, consegue ouvir? Gracias. Sí, Muito bem. Sr. gracias. Professor, como eu lhe estava a dizer, Sí, para além de partilhar le he connosco, não escuchado. é? O Sí, sí, modo de formular a questão, em termos de, tendo a sua experiência na academia, sí. se nota que houve aqui uma necessidade de alteração na metodologia. Muito obrigada, Sr. Professor. Gracias. La cuestión del método depende de la materia a la que uno se dedique. Claro, no es lo mismo hacer una investigación en economía o en física o en derecho. Y dentro del derecho, que es el campo en el que nos movemos, no es lo mismo hacer una investigación de derecho positivo, pongamos por caso, de estudiar el derecho procesal de la Unión Europea, que estudiar las ideas políticas y jurídicas a lo largo de la historia. Es decir, que, claro, naturalmente, lo primero que hay que plantearse es a qué materia me quiero dedicar, qué materia quiero desenvolver a lo largo de los años para hacer una obra, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, en el derecho positivo, en general, lo básico es tener una formación jurídica amplia, para lo cual es necesario estudiar teoría del derecho y después introducirse en el tema de investigación, procurando plantear un problema. Es decir, el problema del derecho es que se ha escrito mucho de todas las materias y entonces hay que encontrar un problema que me llame la atención, que me atraiga. Y la investigación es dar respuesta a ese problema. O sea que todo, por ejemplo, una tesis doctoral es dar respuesta a un problema que se plantea la tesis. Claro, tengo que tener primero el problema, la cuestión, y después analizar las diversas soluciones que se han dado, estudiar la materia correspondiente. Y en el derecho positivo, la investigación tiene que estar centrada, pues claro, en las normas vigentes y en la jurisprudencia de los tribunales, y también en la doctrina. Otra cosa es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho requiere que estudies filosofía general, que estudies derecho positivo también, porque no se puede hacer filosofía del derecho sin saber derecho, ¿no? Y estudies mucha teoría general del derecho, es decir, que es una disciplina muy exigente, ¿no? Para mí es muy importante tener una formación con la lectura de los clásicos. Naturalmente no se puede leer a todos, pero sí a los más importantes. Y también hay clásicos de la edad contemporánea, ¿no? Pero no dejarse guiar por las modas. La moda la moda en la filosofía suele ser un mal camino, ¿no?
Eso es muy frecuente en los jóvenes. Dicen, yo quiero hacer una tesis sobre el último autor, ¿no? Pues quizás no sea lo más razonable, ¿no? Porque aunque esté de moda un autor, no quiere decir que sea en el fondo formativo, ¿no? Quizás no lo es, ¿eh? Porque a veces interviene el marketing, la publicidad, etcétera. Mi experiencia personal en la filosofía del derecho es que yo leí los clásicos pues desde los 20 años y me pasé 10 o 12 años estudiando el pensamiento de los autores clásicos, eh, centrándome sobre todo en la filosofía del lenguaje. Porque claro, la filosofía del lenguaje no es del siglo XX. La filosofía del lenguaje empieza ya en los sofistas. Está en Platón, está en Aristóteles, está en San Agustín, está en Santo Tomás, está en los clásicos de la Edad Moderna. Es decir, el tema del lenguaje, aunque es verdad que hay un giro lingüístico en la edad contemporánea, a partir de la mitad del siglo XX, la filosofía del lenguaje está presente en toda la historia del pensamiento, como es natural y lógico, ¿no? Por poner un ejemplo, pues John Locke, su ensayo sobre el entendimiento humano, Essay on Human Understanding, esta obra tiene una gran cantidad de páginas dedicadas al lenguaje, ¿no? Entonces, esto ha sido la forma en que yo he abordado mi materia fundamental, que es la filosofía y la teoría del derecho. Y no he tenido prisa en publicar, porque, bueno, en mi época, cuando yo era joven, lo importante es que supieras la materia para los concursos, ¿no? Para los concursos te hacían exámenes muy rigurosos y entonces lo importante es que tú demostraras que dominabas la materia, que habías leído a los clásicos, que te preguntaban, por ejemplo, a ver, dígame usted la filosofía, las ideas básicas de Juan Jacobo Rousseau. ¿O qué me dice usted del pensamiento del Aristóteles en la ética Nicómaco? Eso tenías que saberlo. Entonces, en la época en que yo estaba formándome, nos dedicábamos mucho a estudiar los clásicos. Y eso es muy bueno, porque eso se te queda para siempre. De tal manera que yo empiezo a publicar relativamente tarde, ¿no? Es decir, yo empiezo a publicar pues 10 años después de acabar la licenciatura, ¿no? Claro, en el año 82, o sea, 12 años después, ¿no? Y desde entonces no he parado. Desde entonces, todos los años publico. Pero durante muchos años he estudiado sin publicar. Hoy día, en España al menos, los jóvenes tienen como la prisa de publicar, pero casi todos publican de manera prematura, porque no tienen pensamiento maduro y hay que tener un poco de paciencia, porque, porque el estudio requiere paciencia, ¿no? Y luego, lo que siempre he tenido como actitud científica, actitud personal, es buscar qué es lo que pienso yo. Ante cualquier problema, ¿qué es lo que pienso? Y aquí aparece una palabra muy importante que es pensar. Pensar. ¿Eh? Pensar, eso es la clave para hacer cualquier trabajo en cualquier materia. Para pensar hace falta dedicar tiempo a pensar. Y esto hoy se hace poco. ¿Por qué? Porque estamos con los teléfonos, con las televisiones, los ordenadores y la vida diaria, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo para pensar, pero hay que encontrar tiempo para pensar. En la investigación, pensar es muy importante. No solamente es estudiar.
Y hay que pensar qué es lo que yo pienso. Si estás trabajando un problema, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Y por qué lo piensas así? Y escribirlo. Otro aspecto importante de la investigación en estas materias, digamos, de derecho, filosofía, ciencia política, etcétera, es escribir continuamente, aunque no vayas a publicarlo. Escribir lo que se te ocurre. Escribir, escribir, escribir como ejercicio, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante es tener reuniones con tus compañeros para debatir, para discutir, pero reuniones en las cuales la libertad sea absoluta, con respeto hacia las personas, pero con absoluta libertad de expresión. De tal manera que en ese seminario se pueda debatir con toda sinceridad y sin límites. Por ejemplo, pues si hay un profesor mayor, como es mi caso, pues sin tener que aceptar lo que yo diga, sino que cada uno diga lo que piensa. Este aspecto es fundamental para desarrollar el propio pensamiento, porque el propio pensamiento solamente lo puedes desarrollar en diálogo, en debate sincero. Por lo tanto, esas son las indicaciones que yo daría para investigar. En las materias de ciencias humanas es necesario tener formación sólida, estudio de los autores importantes, debates con los compañeros y tiempo para pensar y tiempo para escribir. Bueno, claro, todo esto lleva mucho tiempo, ¿no? El tiempo es fundamental, porque el trabajo de investigación, todas las horas del día son pocas, porque hay que dedicar miles de horas. Por eso se exige una vocación, porque no todo el mundo quiere llegar pronto, pero eso, eso es un error. Hay que estudiar mucho y hay que dedicar mucho tiempo a cualquier trabajo de investigación que hagas. O sea que para mí esas son las claves muy sencillas de una investigación científica. No sé si con eso te Sim, conformas, Joana. Sr. Professor, respondeu a tudo o que nós lhe pedimos com muita presença no fundo, a sublinhar aquilo que são as pressões atuais à investigação e à qualidade do trabalho de investigação. Sem mais delongas, professora Chiavelli, por favor, tenha a palavra para, enfim, tratar destas questões e também, como já vai congregando alguma experiência, dar-nos conta se sentiu esta evolução na definição do problema científico. Obrigada. Claro. Gracias, muchas gracias. Y yo siempre digo, Portugal, Portugal, tan cerca y tan lejos. É verdade. Porque ustedes no hablan español. Nós tentamos, o Dr. Robert fala, eu evito falar portunhol porque eu acho que é um desprestígio para um académico que não sabe falar a língua e que tenta falar uma língua. Eu falo fluentemente inglês, falo francês e, portanto, acho que na academia também devemos ter digamos, Por eso a digo, sensibilidade de reconhecer as nossas finitudes. Mas como por eso, somos todos, Sr. Professor, claro, uh, pero por eso digo latinos, Portugal tan cerca y tan lejos. é verdade. E a minha pronúncia do norte de Portugal acho que o deixa um bocadinho mais longe, porque sei que é sempre um bocadinho mais difícil de compreender o meu sotaque do que alguns outros colegas
do sul do país, ou até mesmo com um sotaque português do Brasil. Portanto, obviamente que aqui tenho de me Sí, penitenciar. Portanto, cierto. Yo entiendo mejor el portugués de Brasil. porque as vogais são abertas e, portanto, é Eso, mais fácil, muito mais fácil. eso. Señor Bueno, profesor, todos nosotros lo comprendemos, los portugueses y los brasileños, seguro, todos lo comprendemos perfectamente. Solo exige un poco de atención. sí, pero usted habla muy bien español. Yo soy venezolano, profesor. Ah, bueno. Así se entiende. No, pero el portugués de Portugal, por lo menos para mí, es mucho más difícil que el portugués de Brasil. Mas, Sr. Professor, é o meu sotaque. Garanto-lhe que se eu ouvir um colega do centro ou do sul, o professor compreenderá melhor. Ya. O português do norte de Portugal é um português com sotaque, muito, muito acentuado. E eu tenho a felicidade de ter esse sotaque, mas, enfim, de me tornar um bocadinho mais encriptada para os colegas compreenderem. Professora Chiavelli, muito obrigada e passo-lhe a palavra. Ujú. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu acho que grande parte da temática já foi abordada, né, pelos meus companheiros de mesa aí, né, que já tem, inclusive, né, como o professor que falou, agora já tem, né, uma super experiência na pesquisa. Eu faria 3 apontamentos, assim, centrais sobre o tema. O primeiro, eu acho que no mesmo sentido do que foi falado, sobre a questão de que cada tema e cada abordagem exige uma metodologia distinta, né? Então, claro, você pesquisar alguns temas relacionados à segurança pública é diferente de pesquisar temas relacionados à dogmática, né? Você trabalhar com direito comparado exige um outro tipo de metodologia. Então, eu acho que é um trabalho meio um pouco artesanal, assim, acho que vale a pena sempre estudar metodologias jurídicas no geral, mas cada trabalho é um trabalho, né? O TCC é um trabalho, o mestrado, a dissertação de mestrado é um trabalho, a tese de doutorado é outro trabalho, um artigo científico é outro trabalho, e cada temática vai te exigir um tipo de metodologia, de abordagem diferente, assim. Para os meus alunos de graduação, uma dica que eu dou é sempre tentar colocar o tema, né, a ideia dentro de uma estrutura básica de projeto de pesquisa, nem que seja um projetinho de 2 páginas. Então eu digo para eles assim: tentem pensar um tema, um problema, uma hipótese, uns objetivos, uma metodologia, um sumário preliminar sobre algum tema que vocês queiram escrever. E aí, a partir daí, assim, quando você tem isso estruturado, eu acho que fica bem mais fácil de você conseguir visualizar o ponto central da pesquisa, né, a pergunta que você quer responder, se a metodologia está de acordo com essa pergunta, e claro, né, com a experiência de pesquisa, até mesmo no processo de orientação, porque a gente, como professor, também está sempre aprendendo, a gente vai aperfeiçoando. Então, claro que hoje o meu olhar para um projeto de pesquisa e para um tema, os resultados dos meus artigos, o tanto de projetos, né, que a gente fica o tempo todo tentando financiamentos nacionais e internacionais, e às vezes os formulários de projetos te exigem vários requisitos, assim, muito semelhantes às vezes, né, de resultados, de indicadores. Aí você vai apurando, né, essa análise a respeito de como desenhar um projeto para a partir daí conseguir visualizar como é que isso vai ser esse resultado, né, em termos de produto, né, como um artigo ou como um relatório, né, ou até como um policy paper, a depender do que está sendo pedido, né. E por fim, eu sinto uma lacuna muito grande no direito em termos de explorações metodológicas no geral, né? Não sei se isso se refere só às faculdades de direito no Brasil, né? Esse é um ponto de vista meu, porque eu sou uma pessoa um pouco crítica, mas, assim, eu vim da dogmática e hoje, atualmente, eu trabalho mais com política criminal e com a relação entre esses dois temas por meio da política legislativa. E eu acho que nós, no direito, né, a gente tem, assim, essa lacuna muito grande de metodologias de pesquisa.
Então, por muito tempo, né, grande parte dos trabalhos jurídicos eram sempre feitos com base em revisão bibliográfica, que em outras áreas da pesquisa social é uma análise inicial que você faz. Você vê o estado da arte na revisão bibliográfica para, a partir daí, passar a analisar o teu objeto. Então, uma dica também que eu dou em termos de metodologia de pesquisa é que o direito tem muito a aprender com as ciências sociais do modo geral. Eu digo a sociologia, a antropologia, a ciência política, né, especificamente no campo do direito penal, a criminologia, né, que é uma fusão entre questões jurídicas e questões sociológicas, e que muitas vezes, né, eu fiz um estágio de pesquisa num centro do Chile ano passado, e ali havia um centro interdisciplinar em que havia gente do direito, da sociologia, da antropologia, pensando projetos de pesquisa aplicados na área de segurança pública. Então, acho que a depender do tema no direito, obviamente não é o caso de pesquisas mais dogmáticas, mas a depender do tema, eu acho que às vezes a gente, isso até aproveitando o conceito de universidade, né? Porque a gente não precisa ficar só na nossa faculdade, a gente tem que também aprender a frequentar outras faculdades, outros cursos, né? Ou fazer, de repente, fazer uma disciplina, né, em outra faculdade, né? Foi algo que eu não fiz durante a minha graduação e que hoje eu gostaria de ter feito. Eu fui ter metodologia no mestrado, no doutorado, mas hoje eu faria uma disciplina na sociologia, ou na antropologia, ou na ciência política, porque eu acho que eles têm uma visão muito diferente da nossa, assim, sobre o desenho metodológico, o processo de construção metodológica, que eu acho que ainda é uma lacuna muito grande nos programas de pós-graduação em direito. A gente conseguir entender como, né, determinados objetos exigem outras formas de metodologia, né? Hoje, por exemplo, trabalhando com política legislativa penal, você não tem como medir alguns fatores que são políticos próprios do processo legislativo no Congresso Nacional com metodologias somente, né, análise documental, análise de projetos de lei ou mesmo revisões bibliográficas. Então, eu acho que uma maior aproximação com outras áreas das ciências sociais pode ser também produtiva no desenvolvimento da criatividade e no pensar as possibilidades metodológicas de uma pesquisa. E eu acho que esse ponto também pode ampliar o interesse e o gosto do estudante pela pesquisa, porque se a gente pensar, não, metodologia é indutivo e dedutivo, né, às vezes realmente isso não motiva tanto, mas se a gente conseguir, né, dar um passo, eu tenho desenvolvido muitas pesquisas em parceria com pessoas de outras áreas, né, atualmente estou trabalhando bastante com uma colega da ciência política, porque eu acho que isso também te abre, né, algumas visões, alguns horizontes a respeito da pesquisa e torna essa atividade ainda mais interessante. Professora Chiavelli, muito obrigada pelo cumprimento escrupuloso do tempo que nós tínhamos acordado. E, efetivamente, relativamente a esta pergunta, os colegas tiveram a amabilidade de dar algumas dicas, como leituras exploratórias, vários elementos a considerar na definição da pergunta metodológica e devendo pautar esta dinâmica, equacionar também uma necessidade de exploração metodológica à luz daquilo que são as ciências sociais, dizia-nos agora a professora Chiavelli, e obviamente que, tendo em conta qual é a área científica em que se investiga, começando por ler os clássicos, mais clássicos ou menos clássicos, mas sempre potenciando na academia aquilo que é a liberdade de expressão. Aliás, a liberdade científica e de investigação científica e académica tão proclamada e hoje muito revisitada na ordem jurídica europeia e, portanto, que acaba por dar mote também a este nosso encontro. Sem mais delongas, então, eu agora, novamente, professora Chiavelli, não é? Eu vou voltar a inverter a ordem daquelas que são as nossas intervenções. E a última questão é uma questão um bocadinho mais metodológica, que se prende precisamente com a compreensão de, na atualidade, faz ou não sentido, há ou não vantagem numa, digamos, aproximação interdisciplinar, multidisciplinar aos estudos jurídicos. A professora Chiavelli, até com a sua intervenção anterior, deu precisamente mote a esta última inquietação que eu lanço aos nossos convidados.
Professora Chiavelli, por favor, tenha a palavra. Bom, eu vou puxar o gancho, né, da minha última resposta. Para mim é absolutamente essencial, assim, os centros de pesquisa que eu tive, porque, claro, eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Málaga, tive 2 vezes lá, em 2019 com uma bolsa da Fundação Carolina, em 2022 por um ano com uma bolsa da Comissão Europeia, no Instituto Andaluz de Criminologia, mas tive em vários outros centros também, né? Tive na Universidade do Chile, como eu mencionei, por um mês e pouco, no Centro de Estudos de Seguridade e Segurança Cidadã. Tive na Universidade de Manchester, agora no meio do ano, por 3 meses, num centro de pesquisa sobre compliance, que eu estou trabalhando com política legislativa penal e crimes econômicos, né? Eu tenho esses 2 projetos. Meu projeto de crimes econômicos é mais dogmático, mais legislativo, assim, né, em termos de leis comparadas, e o meu de política legislativa é esse projeto que me desafia a repensar o direito. E é um projeto que me desafia e me apaixona, porque eu também trabalho no IBCCRIM, né? Eu trabalho voluntário como coordenadora do Departamento de Política Legislativa, em que a gente faz advocacy direto no Congresso, nos projetos de lei. A gente produz notas técnicas, né? E inclusive, a gente estava esses dias questionando como fazer essa transmissão de informações entre a universidade e os tomadores de decisão na área de segurança pública, os gestores da parte penal. E tudo isso passa por essa discussão interdisciplinar, de se pensar metodologias, de se pensar novas formas de divulgar o trabalho científico, que não sejam só artigos fechados em revistas lidas só no âmbito acadêmico. Então, pensar jornadas, por exemplo, em que a gente coloque nas mesas acadêmicos e tomadores de decisão em matéria de políticas públicas, né, em matéria de segurança pública. E toda essa questão, eu acho que toda essa questão metodológica também passa por aí. Congressos interdisciplinares, eu tive esses dias na Costa Rica, num congresso financiado pelo projeto CALAS, que é um projeto do Ministério da Pesquisa Alemã, que financiado aqui na América Latina, e era um congresso muito interdisciplinar. Eu acho que eu era a única pessoa do direito. Havia gente da antropologia, da ciência política e da história, né, da filosofia, e foi, sim, maravilhoso, né, escutar as outras pesquisas, discutir. Então, o projeto, o projeto que eu defendi ali na Costa Rica, é esse que eu estou trabalhando junto com essa colega da ciência política, que é um estudo sobre a chamada bancada da bala no Brasil, desde a Constituição de 88 até 2023, e a gente deu uma disciplina na pós-graduação, juntando as turmas do direito e da ciência política, nós em 3 professoras, eu do direito, ela da ciência política e uma da sociologia, e dividimos as aulas entre nós 3, cada uma trouxe a sua bibliografia e todos os seminários foram discutidos entre nós 3. Então, especificamente sobre a minha área, né, eu gosto de dizer que eu trabalho com violência, não só com direito. O fenômeno violento, né, dentro das ciências criminais, a gente trabalha na criminologia, trabalha na sociologia, no direito penal, no processo penal, na política criminal, ele exige um olhar interdisciplinar, né? O direito, principalmente, né, a legislação, a parte dogmática não resolve o fenômeno violento, não explica, né? A gente hoje, ainda mais quando a gente trabalha numa perspectiva de política pública. Então, eu diria que mais além da metodologia, né, que a gente precisa fazer essa intersecção, esse intercâmbio, não só com outras áreas da ciência, da academia, mas com outras pessoas que estão trabalhando em cima dos fenômenos que a gente estuda na academia, para que a gente consiga fazer essa transmissão, essa transferência de informação, estabelecer canais de comunicação, né, para que a academia não seja um polo de pessoas que falam só para si mesmas. E acredito que a metodologia, os eventos, o formato de divulgação científica, a extensão universitária, né, que é uma forma de você fazer projetos que envolvam a comunidade, acho que tudo isso é muito importante, assim, acho que faz com que se aproveite melhor muitos dos dados que são produzidos, né, e digo principalmente do ponto de vista da pesquisa social, para que sejam tomadas melhores decisões em termos de gestão, né, de políticas públicas. Então, vi no Chile projetos muito interessantes de avaliação de políticas públicas feitas por centros de pesquisa interdisciplinares ligados às universidades, né, públicas e privadas. Lá era feito isso por meio de convocatórias, né, editais de seleção desses centros. Então, assim, o meu ponto de vista é que isso é muito enriquecedor, pelo menos na minha área, né, de investigação, que é a violência, que é a segurança pública.
Muito obrigada, professora Chiavelli. E sem mais delongas, passava novamente a palavra ao professor Gregório, que penso, daquilo que adiantou na primeira pergunta, nos irá dar aqui um breve sobrevoo sobre a sua teoria comunicacional aplicada ao direito. O senhor professor tem a palavra. Senhor professor, não sei se nos está a ouvir. Me has preguntado sobre teoría comunicacional. É uma questão, é isso, não é? Que isto é a sua grande chave e tinha-nos adiantado que iria falar. Mas, obviamente, também se nos puder dar uma visão um bocadinho mais ampla a propósito da interdisciplinaridade ou da Sí. multidisciplinaridade, que é a questão que também nos reúne. Então, ¿Qué es la teoría comunicacional? Bueno, se llama así porque entiende el derecho como un conjunto de procesos de comunicación. O sea, la perspectiva es la comunicación. Para entender esa tesis, lo mejor es poner algunos ejemplos. Dos personas hablan y celebran un contrato de alquiler de vivienda. ¿Qué es eso? Es un acto de comunicación que acaba en un texto, el texto del contrato. En el Parlamento debaten los artículos de una ley. ¿Qué es eso? Pues es un proceso de comunicación, en este caso de carácter dialéctico, que concluye también en un texto, el texto legal. Vamos al notario y declaramos nuestra voluntad. ¿Qué es eso? Un acto de comunicación que el notario recoge en la escritura pública. Es decir, en el derecho hay muchos procesos de comunicación explícitos, en los cuales se expresa en lenguaje explícito, sea oral o sea escrito. Pero además, en la teoría comunicacional se entiende que todos los demás elementos que aparecen en el derecho son traducibles en procesos de comunicación. Por ejemplo, un acto. ¿Qué es un acto? ¿Qué es una acción? El sentido de un movimiento. El sentido de un movimiento físico-psíquico. Como es un sentido, quiere decir que es un significado. Y por consiguiente, lo que es significado es susceptible de interpretación y de comprensión. Es decir, que todo acto es también un proceso de comunicación. Por ejemplo, en los juegos, en los jogos, podemos jugar al ajedrez, donde no decimos ninguna palabra, pero nos comunicamos a través de las movidas del juego. Si una persona comete un homicidio, está comunicando a la sociedad que no acepta la norma que prohíbe el homicidio. Hay una comunicación implícita en todo acto. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que para la teoría comunicacional todos los elementos que aparecen en el derecho se pueden entender como procesos de comunicación. Ahora bien, la comunicación solo es posible mediante el lenguaje, sea lenguaje escrito, sea lenguaje oral, sea lenguaje mímico, sea lenguaje simbólico. Y por eso la teoría comunicacional del derecho es una filosofía lingüística del derecho. Claro, todo fenómeno cultural es susceptible de manifestarse en lenguaje. Entonces, ¿en qué se diferencia el derecho de los demás fenómenos? Se diferencia en que nos centramos en el lenguaje de los juristas. El lenguaje de los juristas es un lenguaje de una clase profesional, que tiene la peculiaridad de que es lenguaje ordinario, porque pertenece a la vida social, pero que
tiene algunos términos, algunas palabras específicas propias de los juristas. Palabras como, por ejemplo, propiedad, usufructo, prenda de acciones, etcétera, etcétera. De tal manera que es un lenguaje que está en la mitad entre el lenguaje vulgar, el lenguaje ordinario y el lenguaje técnico. En cierta medida es un tecnolenguaje. Por eso la teoría comunicacional es una teoría sobre el lenguaje de los juristas. Todo en el derecho es susceptible de ser puesto por escrito. Todo. Una costumbre, aunque tenga su origen en actos concretos, su sentido, que es lo que es la costumbre, puede ser puesto por escrito. La prueba es que, por ejemplo, una sentencia dice hay una costumbre de estas características y por consiguiente lo pone por escrito en qué consiste esa costumbre, ¿no? De tal manera que el concepto de texto es un concepto fundamental en la teoría comunicacional. Es una teoría de los textos jurídicos. Es una teoría de los textos jurídicos. Bueno, diríamos que estas ideas son el punto de partida, el comienzo de lo que es la teoría comunicacional, ¿no? Comunicación, lenguaje, texto. Y por consiguiente, la teoría comunicacional es una teoría que yo llamo hermenéutico-analítica. ¿Qué significa eso? Que conjunta la hermenéutica, la filosofía hermenéutica con la filosofía analítica. La hermenéutica, ¿en qué consiste? En interpretar para comprender. La analítica consiste en entender los elementos simples del texto. No puedo analizar si antes no he comprendido. Claro, si antes no he comprendido el texto, no lo puedo analizar. Por ejemplo, si me dan un texto en ruso, pues como no sé ruso, pues no puedo analizar el texto porque no lo entiendo. Si me dan un texto en portugués, con un buen diccionario, pues quizá podré traducirlo. Entonces podré, después de entender lo que dice el texto, podré analizarlo. De tal manera que hermenéutica y analítica son dos métodos que se complementan, que no están en contradicción. La hermenéutica es previa a la analítica, pero una vez que he hecho un análisis hermenéutico del texto, puedo penetrar en los conceptos, en las palabras que ese texto utiliza para entender más en profundidad lo que dice el texto y volver después otra vez a interpretarlo, de tal manera que se genera ahí una especie de espiral hermenéutico-analítica, que es lo que hacemos todos los juristas. La teoría comunicacional del derecho está organizada en tres partes. Teoría formal del derecho, teoría de la ciencia jurídica, de la dogmática, y teoría de las decisiones jurídicas. Esas tres partes, ¿por qué está formada así? ¿Por qué está formada en esas tres partes? Porque se toma la diferencia en la filosofía del lenguaje entre sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis es la teoría formal del derecho, la semántica es la teoría de la ciencia jurídica, de la ciencia dogmática, y la pragmática es la teoría de las decisiones jurídicas. Bueno, esto está desarrollado en mi obra Teoría del Derecho, Fundamentos de Teoría Comunicacional del Derecho, que son 3 volúmenes, 2.500 páginas. Claro, en 5 minutos no se puede resumir, pero está desarrollado ampliamente, es toda la teoría del derecho. En enero aparecerá un compendio de esta obra. De tal manera que en enero, si me dan la dirección, les podré enviar un ejemplar
de esta obra que tiene pocas páginas y que se titula Teoría Comunicacional del Derecho. Bueno, y nada más. Sr. Professor, muito obrigada por esta sua intervenção tão pontuada a partir da sua teoria comunicacional Sintética. e que conseguiu sintetizar de forma tão indescritível aquilo que é esta teoria. Muito, muito obrigada. Gracias. Sr. Professora Lise, tenho a palavra para responder a esta nossa terceira questão. Bom, é um privilégio estar aqui ouvindo essa aula do professor Gregório. Muito interessante, muito obrigada, professor. Bem, em relação à questão afeta a interdisciplinariedade, eu acho que isso depende um pouco do enfoque, como eu falava antes, da escolha da abordagem a ser utilizada por cada investigador. Eu, pessoalmente, acho que a interdisciplinariedade, especialmente no meu objeto de estudo, que são instrumentos econômicos, financeiros, tributários relacionados à questão ambiental, à questão climática, a interdisciplinaridade é algo afeto a esse objeto, porque você não tem como compreender essas questões sem dialogar com economistas, cientistas sociais, mesmo biólogos, geógrafos. Então, atualmente, eu trabalho na qualidade de pesquisadora associada do Laboratório Caribenho de Ciências Sociais, e é muito enriquecedor trabalhar num laboratório interdisciplinar, assim como também outros laboratórios na própria Universidade Federal do Pará, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o Núcleo de Meio Ambiente, são laboratórios de pesquisa interdisciplinares que incorporam profissionais do direito, mas intrinsecamente promovem o diálogo. E a gente tem tido, inclusive, várias iniciativas em que construímos disciplinas em conjunto, disciplinas em conjunto com professores das ciências sociais, professores da geografia, professores até mesmo da biologia, ou seja, atividades com áreas que são consideradas das ciências duras. E me parece muito, muito enriquecedor, porque você coloca o direito em contato com a realidade prática e com a solução de problemas que muitas vezes são vivenciados e percebidos pelas demais áreas, e isso facilita também outros tipos de metodologias e estratégias. Por exemplo, você pode mapear, como a gente vem fazendo, violações a direitos humanos no âmbito amazônico. Então, você consegue, com isso, cruzar com elementos de tensões socioambientais e territoriais. E você utiliza um profissional, por exemplo, da cartografia para colocar isso em um mapa que vai ser visualizado, e você consegue, a partir daí, fazer cruzamentos e análises, e inclusive influenciar os tomadores de decisão, as políticas públicas. Então, essa interdisciplinaridade, ela pode ser muito, muito eficiente e enriquecedora para vários tipos de atividades de pesquisa em direito, especialmente pesquisas empíricas, e quando você busca ter um contato mais próximo com a realidade e entender os contextos, né? Então, dentro dessa perspectiva, me parece muito rico. Porém, a gente não pode perder de vista que determinados enfoques e abordagens devem permanecer, talvez, restritos a uma determinada visão, muitas vezes mais dogmática. Então, quando você lida, por exemplo, trabalho também com muitos colegas da Universidade de Paris I, na Sorbonne, que tem uma visão um pouco mais hermética do fenômeno jurídico, e com isso você já
traça dentro da própria jurisprudência e da norma uma ideia para retirar dali toda a riqueza. Então, eu não vejo como uma obrigatoriedade você trabalhar de forma interdisciplinar ou você trabalhar de forma unicamente disciplinar. Eu acho que depende da escolha que será feita, mas é importante que o objeto que tenha sido identificado seja adequado à metodologia, seja unidisciplinar ou multidisciplinar, que está. Muito obrigada, senhora professora. E sem mais delongas, passo a palavra à professora Rossana para responder esta última questão. Muito obrigada pela questão. Concordo em absoluto com tudo o que os colegas já foram dizendo. A abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, é sempre muito enriquecedora. Em determinadas áreas é quase inevitável, não é? Quando pensamos, por exemplo, na área de que eu trabalho, direito da família, direito das crianças, é inevitável nós também nos debruçarmos sobre estudos da psicologia, da sociologia da infância. Por isso, estas abordagens são muito importantes. Este conhecimento daquilo que as outras ciências também têm aqui estudado sobre estas temáticas é importante, ainda com algumas cautelas, como dizia a professora Lise, é preciso também termos algumas cautelas, porque quando investigamos estas matérias e estudamos aqui algumas questões que extravasam o âmbito jurídico, isso não nos torna especialistas nessas áreas da ciência social. Ou seja, nós podemos absorver e usar esses ensinamentos e essa abordagem multidisciplinar é muito importante, mas sem que seja uma tentação de acharmos que já dominamos, por exemplo, a psicologia ou a sociologia ou a antropologia. Não dominamos, mas absorvemos aquilo que nos é útil para depois a investigação jurídica. Esta é a minha única perspectiva, só estou aqui a dar a minha perspectiva, mas esta abordagem multidisciplinar é inerente a um trabalho jurídico, pelo menos em algumas áreas, e eu senti logo isso, por exemplo, no âmbito da dissertação de mestrado, quando estudei a questão do conflito, da mediação, a importância da sociologia, da antropologia, logo aí, e depois no âmbito de direito das crianças é muito evidente o contributo de outras ciências sociais, como a psicologia. Mas sim, parece-me, concordo em absoluto com tudo o que os colegas já foram dizendo. Professora Rossana, muito obrigada. A propósito desta questão, obviamente os colegas foram muito fecundados naquilo que foi a sua visão, portanto, acho que concordam todos que há uma tendência e vantagens inegáveis para uma pesquisa, uma investigação interdisciplinar, multidisciplinar, mas com as devidas cautelas associadas, quer àquilo que é a metodologia associada a cada uma destas áreas de investigação, com as quais podemos, como dizia a professora Chiavelli, aprender, mas obviamente que também tendo em conta determinadas especificidades do mundo jurídico e destas áreas científicas. E obviamente que também ter em conta aquilo que é, no fundo, uma preocupação atual, que se prende necessariamente com a forma como comunicamos o direito e cada vez mais nós somos chamados a investigar o direito a partir de outros prismas, não é? Porque a sociedade está cada vez mais interligada. E isto, por vezes, pode levar àquilo que a professora Rossana dizia no final, de portanto, criarmos a expectativa, resvalarmos para uma sensibilidade falsa de dominarmos áreas científicas que não são as nossas, nem preferenciais, nem mesmo dentro do direito, que são aquelas em que atuamos. A partir, obviamente, da teoria comunicacional, que nos foi aqui explicada pelo professor Gregório, e também, se calhar, eu lançava um repto, 1 minuto a cada um dos colegas, apenas para também fazer um bocadinho o meu papel de debatedora, não é? Mas a propósito de algo que o professor Robles nos explicava, a propósito da teoria comunicacional,
O conceito de texto jurídico é absolutamente fundamental à sua construção. O problema é que hoje o texto jurídico está a passar por um processo de transformação ou digamos, de desafio por conta desta interdisciplinaridade que nós falávamos agora, especificamente por conta das novas tecnologias, não é? Portanto, como veem, nesta perspectiva, as novas tecnologias e o seu impacto naquilo que é a produção científica. Permitam-me apenas dar um exemplo. Há pouco tempo, no âmbito do JusGov, realizamos uma atividade exploratória junto também de agentes políticos e de agentes decisores, em que o livro branco desse encontro, portanto, um conjunto de recomendações, de guidelines desse encontro, e foram, digamos, redigidas com recurso ao chat GBT. Isto para dizer o quê? As novas tecnologias estão aqui para nos ajudar, mas colocam questões muito particulares em termos de investigação e em termos daquilo que é o texto jurídico que sempre serviu de base às nossas indagações. Portanto, eu gostaria de vos ouvir, mas pedia agora, fossem muito concisos, para que pudéssemos acabar às 20 horas e termos 20 horas de horário português e, portanto, temos um minuto para cada uma das intervenções. Voltava novamente a pegar no final, professora Rosana. Muito bem. Parece-me, essa é uma questão premente, sem dúvida, e que provavelmente nos assola a todos, não é? Não só na área científica, como na parte da docência, perceber como é que vamos lidando com estas ferramentas. Não vale a pena, parece-me, rejeitar que elas existem, fingir que não são utilizadas, tentar perceber qual é a melhor forma de as integrar sem que isso retire a autenticidade aos textos que vamos escrevendo e de algum modo ter alguma parcimónia, muito cuidado com a forma como utilizamos estas ferramentas. E eu confesso que não sou ainda uma grande utilizadora ou adepta destas ferramentas, por isso não me sinto muito habilitada ainda para tecer grandes considerações, talvez as colegas sejam mais habilitadas do que eu, mas é um desafio que ainda estamos, parece-me, todos a tentar navegá-lo e perceber como é que, mantendo a integridade e a seriedade que é essencial à investigação jurídica e ao mesmo tempo sabendo que elas existem, que estas ferramentas existem e que não podemos negar a sua existência. Mas confesso que ainda estou numa fase muito preliminar desta análise. Não sei o que é que as colegas terão a acrescentar, certamente muito mais do que eu. Professora Lise, muito obrigada, professora Rossana. Eu concordo inteiramente com a professora Rosana. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição, de modo que a gente precisa, de fato, começar a integrar outros tipos de ferramentas, inclusive outros tipos de estratégias para a própria divulgação científica também, mas para a construção também das nossas pesquisas. Então, temos visto, por exemplo, o uso de ferramentas de multimídia para divulgação mesmo, né, de atividades como vídeos e até mesmo redes sociais, e isso é algo muito útil para você dar um alcance maior os elementos de informação. Por outro lado, quando a inteligência artificial ela começa a adentrar a nossa realidade, ela traz, claro, algumas possibilidades de facilitar o trabalho, mas riscos também, porque você reduz ali a fiabilidade, né, das informações e até mesmo a capacidade de análise. Então, me parece que precisamos cada vez mais evoluir na forma como lidamos com essas ferramentas, sem nos afastar do seu uso completamente ou abolir, porque isso é uma evolução, mas a gente precisa estar atento e colocar os nossos alunos também em guarda a respeito dos riscos que elas trazem. Então, não se pode confiar
nas informações, é necessário que se tenha muita parcimônia na utilização e, de todas as formas, é imprescindível também que se tenha ética, né, dentro da forma de utilizar essas ferramentas. Obrigada, professora Lise. Professor Gregório? Professor Gregório, não sei se nos está a ouvir. Perdón, no soy partidario de mezclar disciplinas, aunque sí soy partidario del diálogo entre ciencias, entre disciplinas, que es una cosa diferente. La teoría comunicacional del derecho representa el punto de vista interno de los juristas, que es punto de vista interno. En cambio, el sociólogo ve el derecho desde fuera, ve el derecho en su relación con los fenómenos sociales. El psicólogo ve el derecho en su relación con los fenómenos psíquicos de los individuos. El economista ve el derecho en relación con los costes y beneficios. Por tanto, son disciplinas que, aunque estudian el fenómeno jurídico, lo hacen desde perspectivas totalmente diferentes. ¿Se puede mezclar? No, no se puede mezclar. No puedo mezclar la teoría del derecho con la economía. Sí puedo dialogar, pero no mezclarlas. ¿Por qué? Porque son dos ciencias distintas y exactamente que cuando estamos jugando a fútbol no estamos jugando al básquet y utilizamos otras reglas metódicas, así también en las ciencias. Por tanto, no estoy a favor de la mezcla de disciplinas. Sí, estoy a favor del diálogo. Vale, Muito obrigada. Professora gracias. Chiavelli? Sr. Professor, ia dizer mais alguma coisa e eu interrompi-o? Perdón, Ia dizer mais alguma coisa e eu interrompi-o. no, es que no lo entiendo. Ahm, Si usted ha terminado, profesor. Sí, 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 graças. Professora gracias. Chiavelli. Deixa eu ver se eu entendi. A questão de ferramentas da pergunta são sobre ferramentas tecnológicas ou sobre ferramentas de outras disciplinas? Eu estava especificamente a falar do facto de nós hoje, a partir das ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, o texto jurídico estar a ser objeto de uma mutação, quer pela sua falta de novidade, não é? Quer pela sua, muitas vezes, apesar de não se perder o prisma antropocêntrico, já não serem mais produzidos por seres humanos e, portanto, o texto jurídico estar a ser objeto de uma transformação em virtude de outra disciplina, do impacto da digitalização no mundo. Tá? Assim, eu acho esse tema muito complexo e, na verdade, esse tema, para mim, ele é quase contraditório, porque, ao mesmo tempo que a gente não consegue girar a roda da história para trás, então é muito difícil você fazer com que... Eu sinto isso mais no ensino do que na pesquisa. É muito difícil você fazer com que jovens que já nasceram com o telefone na mão não utilizem isso como um instrumento, como uma ferramenta. Conheço faculdades que proíbem o uso de telefones e de computadores em sala de aula, por exemplo, e eu acho isso um pouco complicado, mas também entendo o fundamento dos professores que se incomodam, porque o próprio processo de aprendizagem mudou, né? A gente não pode pensar que nós temos a mesma velocidade da inteligência artificial e da máquina, e por isso achar que com um breve contato com um texto a gente já está apto a falar e pesquisar sobre esse texto. Então, isso é um problema, eu acho, em sala de aula e em pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como negar essa realidade. Então, eu acho que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu acho que tem alguns dilemas éticos, como a colega mencionou, a serem considerados, né, como é o caso do uso da inteligência artificial para produzir conteúdo. Eu sei que também é muito utilizada em alguns setores do judiciário, por exemplo. Eu acho que a questão é a forma com que isso vai ser usada.
Então, o procedimento, né, o fato de que isso tem que ser usado com alguns limites e para algumas funções específicas. Então, por exemplo, o uso de tecnologia como uma ferramenta de aprendizado, ou mesmo, né, em termos de algumas metodologias de pesquisa, como alguns aplicativos, alguns softwares auxiliam na análise de dados, ainda mais quando é uma grande quantidade de dados, eu vejo como algo positivo. Mesmo o evento que a gente está realizando aqui, nós do Brasil, o evento em Portugal, eu acho que a tecnologia é uma forma de viabilizar esses encontros, mas isso tem que ser feito sempre de forma pensada e refletida, né, no ambiente universitário, seja no ensino, seja na pesquisa, considerando esses limites éticos, né, para que a gente não perca o valor humano, que eu acredito que é um dos principais valores da construção que ocorre, a construção científica que ocorre dentro da universidade, principalmente nas ciências sociais, como é o direito. Doutora Chiavelli, muito, muito obrigada. Agradeço aos colegas a disponibilidade, pela partilha de conhecimentos. Pedi também ao Dr. Robert, não sei se, entretanto, parou a gravação. Sim, muito bem, já está.